Pedro, se apresenta, Pedro. Fala um pouquinho da tua história para gente. Bem, aqui no Rio Grande do Norte todo mundo me chama de Pedro Tchê, né? Mas não é meu nome de batismo, é Pedro Paulo. Sou formado em História pela Universidade Federal da Paraíba, eu sou também aluno hoje de Direito da UFRN. Mas, bem, não são essas coisas que me trouxeram aqui, né? O que me trouxe aqui é a militância, né? Eu sou coordenador do Movimento Policiais Antifascistas no Rio Grande do Norte e sou também parte do Conselho Nacional do movimento esse que eu tenho muito orgulho de fazer parte, muita alegria, por ter tantos colegas valorosos e corajosos dividindo comigo, né? Tantas esperanças, mas também tantas dores de cabeça. A gente foi alvo recentemente, né, do Ministério da Justiça com aquela lista de 576, né? São membros também do movimento que estão incluídos ali, além de 4 professores, 2 deles que são pessoas que eu tenho muita estima, já conhecia de antes, o Balestreri e o Luiz Eduardo Soares. Mas fora essa lista também, a gente está sendo também alvo de uma outra lista, que é aqui do Ministério Público Estadual também. Então, parece que gostam, né, de relacionar a gente a listas, porque eles entendem de uma forma bem razoável o que a gente significa. E se existia antes uma dicotomia, né? Uma dicotomia não, uma pergunta que era feita, ela foi respondida. Existe policiais antifascismo? Bem, o governo Bolsonaro demonstrou que sim, porque os fascistas nos reconheceram justamente como opositores. Não, agora está escancarado, né, Pedro? Porque se eles dizem que o governo não é fascista e eles são contra os antifascistas, então alguma coisa existe nessa retaliação deles, né? E é óbvio que é fascista, né? É um governo extremamente fascista, só um cego, nem cego, até o cego sabe que isso é fascismo, né? Pedro, eu queria te perguntar como é que foi participar da coletânea Banalidade do Mal. Eu acho que você percebeu que, quando eu te fiz o convite, era uma entrevista com Mirada, né? Mas Isso. eu achei tão potente a entrevista que eu disse, não, eu vou jogar na banalidade. E até conversei com você, olha, vai participar figuras de todo o país, tal, é um formato diferente, não é só poema, não é só, né? Na verdade, a Pedro entra com uma entrevista bem correta, bem singular, né, em que ele expõe digamos, as vísceras, né, da formação estrutural da polícia militar, ou até da forma como como a segurança pública é implementada no país, né? Isso. E aí, como é para ti? Como é para ti estar no meio de poetas, estar no meio de contistas, né? Como é que é isso? Muito confortável, inclusive. Muito tranquilo. Eu estou do lado de pessoas democráticas, né? Pessoas que têm suas subjetividades, mas que prezam, né, pelo convívio com a pluralidade. De tal forma também que eu fico muito tranquilo quando eu estou com policiais que têm essa mesma linha. E eu vou dizer, até surpreendentemente, às vezes a gente acha que é um bicho-papão, mas não é exatamente tão bicho-papão lá de dentro. No sentido de que tem muita gente que não está alinhada ao movimento, por exemplo, mas que tem ideias muito parecidas, que concordam que não se pode exagerar, que não se pode exorbitar, melhor dizendo, a lei, não é exagerar, exorbitar a lei, que tem que se cumprir tudo ali. Mas só que a cultura policial, né, principalmente a vinda da polícia militar, mas as outras bebem desse mesmo jeitinho, ela é muito forte, né? É muito um viés muito autoritário, com a linha de que há a percepção de que o outro é um inimigo. E aí, quando se percebe que o outro é um inimigo, cria-se uma dissonância muito inconciliável, porque com o inimigo você não conversa, você neutraliza. Né? Então, esses são valores que acabam que, mesmo em pessoas que discordam de muito do que acontece na polícia, elas entram pelos ossos, né? E acabam influindo, né, na forma de ver a vida, ver o mundo. Mas, assim, está entre poetas, está entre intelectuais, está entre o povo. Eu acho que é o nosso lugar de pluralidade, e que a polícia tem que justamente se descortinar disso e ganhar a conversa ao povo, dirigir as pessoas, ouvir críticas, falar do que precisa, falar de suas dificuldades, não ficar nessa sozinho, porque estar nessa sozinho só interessa a quem está no comando, a quem está na gestão, porque
que são as pessoas que fazem uso e ganham, né, politicamente. Eu falo politicamente, não eleitoralmente exatamente, mas que ganham com o poder de você ter uma estrutura tão forte e tão importante como são as polícias nas suas mãos. Então é importante que a polícia se aproxime, sim, da comunidade nas suas mais vastas configurações e atitudes. O Pedro, eu ia puxar para o Cícero que tem uma formação em filosofia, né, Cícero? Aquela coisa da... Como é que você vê hoje, assim, quando eu faço esses projetos por Mirada, gente, é porque eu acho que existe uma falta de articulação muito grande entre as pessoas que na verdade, deveriam estar sendo ouvidas, né? E, assim, quando eu faço esses projetos e eu jogo um tema para a gente falar, é justamente para... É uma coisa ativista, não tem como não fugir disso, né? Mas é para a gente estar no meio de pessoas que possam lançar propostas para modificar um pouco essa realidade, ou pelo menos combater ela, né? Não ficar na zona de conforto. Aí, Cícero, essa coisa da banalidade do mal, como um pensamento mesmo da Hannah Arendt, né? Não sei se eu falei certo, eu chamo Hannah Arendt, né? Me corrijam. A gente vê tão profundamente agora, permeado nesse governo. Você acredita que é uma coisa extremamente proposital ou foi uma coisa que foi alimentada com o decorrer? Vocês dois, no caso, o Pedro e o Cícero. Como é que vocês veem? Bem, a gente sabe que o bolsonarismo, né, primeiramente, boa noite, né, eu cumprimentar a todos os colegas que estão aqui. Boa noite. Eu já começo falando, né, a gente está acostumado, a gente se conhece, se conhece mas também cumprimentar. Enfim, assim... Cícero, segura mesmo, senão teu microfone fica... Tá... Pronto. Dá para escutar agora? Legal? Beleza. Vou segurar aqui. Pois então, a gente sabe que esse governo, né, o bolsonarismo como um todo, né, aqueles que elegeram, isso não é uma coisa que surge de imediato, né, na verdade, não é da noite para o dia que isso surgiu. É o ventilador, deve ser o ventilador. Tá fazendo barulho? Tá. Pronto. É só porque eu vou gravar, gente. Tá certo. Pronto, bem, como eu estava dizendo, o bolsonarismo em si, ele não é uma coisa que surgiu de modo imediato, né? Não é da noite para o dia, isso é uma coisa que está na Constituição da sociedade brasileira, né? É uma expressão, de fato, fascista, né? Tudo isso que a gente vê ocorrendo, isso que, de fato, a gente pode chamar de banalidade, né, as falas do presidente, né, isso aí encontra na população, né, nos seus eleitores. Ele, às vezes, fala justamente para esses eleitores, né, e aí a gente sabe que não é da noite para o dia, como eu digo, porque já é uma coisa que estava meio adormecida, né, a gente vive num país, de fato, altamente preconceituoso, né, as pessoas, de fato, são preconceituosas, há um racismo estrutural, na estrutura da sociedade, nas instituições também, a gente pode dizer, mas na sociedade, no homem comum, né, do dia a dia, a gente pode dizer que há muitos preconceitos disseminados e racismo e tudo, e isso, claro, aliado a essa vida capitalista que a gente vive, esse neoliberalismo, tal, que também forma, né, as ideias desse governo, agora vem tudo à tona, né? Mais uma vez, como uma revanche a todas as mudanças que ocorreram nos últimos 15 anos, digamos assim, né? Do começo dos anos 2000 para cá, 2003 para cá, né? Que coincidiu com o governo petista, né? Os governos petistas. Então, toda essa expressão é uma expressão de revanche às mudanças que a esquerda fez, né, como o PT, por exemplo. Eu estou citando aqui porque, de fato, teve uma mudança considerável, né, não é porque eu seja partidário de nenhum partido, nem do PT, nem seja lulista em si, mas, de fato, todos sabemos que houve mudanças, sim,
né, efetivas na educação, na melhoria de vida da população e tal, só que isso, dentro do sistema capitalista, chega um momento em que os capitalistas cansam disso, né, e aí buscam, de fato, se livrar dessas mudanças sociais. Essa forma de livramento, acho que se ancorou muito com o surgimento das redes sociais, né? Sim, a estratégia deles e o apoio total da mídia, né? Que a mídia entrou com tudo. Exato, e aí, já que você falando das redes sociais, de fato, isso é uma coisa, é um movimento que não ocorreu só aqui no Brasil, né? Já sabe que é um movimento, né, das direitas e da ultradireita, né, que surge, que é um movimento mundial, né, ocorreu lá nos Estados Unidos, com Donald Trump, né, a eleição dele, que é um fascista, é um neonazista também, né? O britânico também, o Boris, eu esqueci o nome dele. Exatamente. Então, na Inglaterra, né, em vários países, alguns países da Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, na América Latina também, né, há um movimento, de fato, de derrubada, de tentativa de derrubar os movimentos de esquerda, né, de superar movimentos sociais, e isso a gente pode julgar que, de fato, é um movimento do próprio capital, né, faz parte do neoliberalismo do nosso tempo também, né, e aí o capitalismo ele se aproveita dos contextos, né, e aí vem à tona tudo isso, né, o fascismo, o racismo aqui no Brasil está escancarado, né, já se tinha algo que era camuflado até um tempo, agora já mesmo está aí na mídia, né, com a internet é tudo divulgado, não tem mais não tem mais como esconder, né, já está na própria instituição do Estado, a gente vendo o exemplo, né. Posso fazer uma pergunta geral? Certo. Essa semana, eu conversando com a Argentina, eu não posso citar nomes, obviamente, mas a gente conversando, e aí uma pessoa questionou a produção indiretamente questionou a produção da coletânea, né? Como quem diz que o artista, ele, às vezes, ele não pode ser um cronista do seu tempo. Eu achei isso tão absurdo, né? Porque o que seria de Picasso sem Guernica, né? O que seria de Allen Ginsberg sem o Uivo, né? E assim, essa mesma discussão também uma época foi reverberada nos esportes. E assim, você sabe que essa semana mesmo os americanos pararam a NBA por conta de racismo, né? Por conta da morte de 2 pessoas, né? E não é a primeira vez, a gente tem um movimento Pantera Negras e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês concordam comigo ou não? Essa é a minha opinião. A artista não pode ser um cronista do seu tempo? Eu gosto, não sei se eu posso falar, não sei se alguém quer falar logo, mas todo mundo. Eu gostaria de falar porque, assim, eu fiquei sabendo dessa crítica, né, e eu fui um dos que vi nas redes sociais, e tal, de fato, a crítica foi feita por um colega meu, né, na verdade aqui de Fortaleza, que eu vi, pelo menos na rede social dele, não sei se outras pessoas fizeram o mesmo tipo de crítica, mas eu vi vindo de um colega daqui, né, um poeta. E me chamou a atenção, porque eu comecei a pensar, né, o fazer artístico, fazer literário, né, porque dizer que o poema ou a poesia não pode se confundir com uma crônica, né, e sobretudo com os acontecimentos do seu tempo, eu até entendi a crítica que foi feita quando ele expressou, né, nas redes sociais, porque, assim, o que ele quis dizer? É que, de fato, a poesia ela tem uma forma de transcendência, né, do real, ou dos fatos, ou dos acontecimentos, pelo menos é a forma como eu interpretei, né, e a forma também como eu entendo, eu trago para mim. Mas não é a capacidade de transcendência da literatura e tal, não nega a realidade, não nega os acontecimentos mais crônicos, mais próximos da gente, né? O poeta, ele também escreve como um reflexo da sua época, né? Como um reflexo do seu tempo. E se a gente enxerga a poesia como a poesia e a arte como aquilo que olha
para o que a maioria das pessoas não veem ou não enxergam, né? Às vezes no cotidiano mesmo, a gente pega determinadas coisas do cotidiano e o artista ele joga uma luz sobre aquilo e torna visível, né? Aquilo. Então, também a gente pode tomar isso como os fatos, os acontecimentos que vão acontecendo. Por que não o poeta não pode fazer esse exercício, né? Eu não tenho problema nenhum em escrever poesia como uma expressão assim, né? Olá, Argentina. Sim. Eu vi a crítica dele e aí eu comecei a tentar digerir, eu até respondi nas redes sociais, e a minha posição é justamente essa. Não há essa separação, quer dizer, há essa separação, mas não tem porquê fazer com que a poesia se desvincule dos acontecimentos do momento não em que... Não é só a poesia, né? A arte como um todo, né? A arte como um todo. E aí eu exemplifiquei, né, conversando com ele pelas redes sociais, em comentários, eu até afirmei que a história da literatura ocidental, ela apresenta isso, né? Aí ele até falou da questão assim, de que o poeta contemporâneo não deveria estar tão preso às desgraças humanas, né? Seria Victor Hugo com essa observação dele. Porque assim, não é que o poeta esteja preso às desgraças humanas, mas é próprio da literatura ocidental, no Ocidente, mostrar também as tragédias humanas. Né? A poesia, pelo menos a meu ver, a poesia não existe apenas para falar de rosas, para falar de amor, para falar de... Há uma multidão de coisas, né? A humanidade é muito diversa, né? Há inúmeras coisas, né, que a poesia fala, retrata, e não só a poesia, a arte em si, as pinturas, né? Vou puxar para os meninos agora. A dança, a música, enfim. É uma diversidade e fala e trata disso também. Trata do lado feio, né? Não é só do belo. Porque a gente tem que ter uma noção estética de que a arte, como expressão, né? A gente costuma muito dizer que a arte ela busca expressar o sentimento humano, as emoções. Eu busco pensar de que, às vezes, essa definição de arte aprisiona o nosso fazer, né? Por que a arte é apenas uma expressão da emoção? Então, qualquer emoção é arte, né? Não é bem por aí. Né? Então, há um pensamento também por trás, há uma visão de mundo por trás do produzir e do fazer artístico, né? Um poeta... Vou jogar para o outro pessoal, tá? Só para a gente esticar e ouvir os meninos também. Perfeito. Vamos, Everton. Entra aí, Everton. Fala um pouco dessa questão. A arte pode ser uma crônica, pode ser uma crônica para o artista? Esse caso, a poesia está livre para isso? Eu vou começar dizendo, falando sobre a poeta polonesa chamada Wisława Szymborska, eu gosto muito. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial ali na Polônia, né, tomada pelos alemães. E ela tem um poema que chama Filhos da Época, né? E nesse poema ela começa dizendo: somos filhos da época, e a época é política, né? Então eu acredito muito que nós aqui todos somos filhos da época também, né? Filhos de nossas épocas, né? E a arte reflete, sem sombra de dúvidas, a sua época, o seu tempo, né? E a poesia com certeza faz parte disso, a arte de modo geral com certeza faz parte disso. Como o Cícero falou, a poesia não serve só para escrever sobre rosas, né? Houve esse tempo, né, lá no trovadorismo, mas desde então muita coisa aconteceu na poesia, né? E na arte de modo geral, né? Então eu acredito que o artista deve ser livre para versar sobre o que quiser, porque tudo é matéria de crônica, de poesia, tudo é matéria para o romance, para a literatura de modo geral, né? Eu acredito muito nisso, né? Inclusive, a própria teologia Moralidade do Mal, ela toca nesse ponto, porque os pontos de vista, né, sobre as diferentes maldades do mundo ali se manifestam de várias formas, né? Então, eu gosto muito, através da entrevista do Pedro, através daquele texto onde o menino que é indígena, esqueci o nome agora, me desculpe, me perdoe. É o Felipe, né? Felipe Coelho.
Felipe Coelho, é tocante também, o ponto de vista ali do indígena sobre o que é maldade, num texto que é bastante intimista, né? É muito tocante, né? Que poderia ser uma coisa que a gente tem um conto também da Ives, se não me engano, né? Que também é muito bacana nesse sentido, temos os poemas, né? Então, a arte, ela toma diferentes formas para falar sobre o mesmo tema e também pode falar de temas diferentes da mesma forma. Então, eu acredito muito nisso. Ive, faz um comentário, Ive. Como é que você vê isso? Eu fiquei bem surpresa agora quando você falou sobre essa crítica. Eu pessoalmente não li a crítica, né? Então só estou ouvindo agora o que você resumiu, o que vocês resumiram sobre a pessoa que escreveu isso. Assim, eu fiquei muito surpresa porque eu, por exemplo, eu sou cronista. O conceito de crônica é que são textos literários baseados no cotidiano. O cotidiano faz parte da realidade. Então, como que eu não posso escrever sobre a realidade? Não faz sentido nenhum, né? E outra coisa, tipo, se os artistas não puderem falar sobre a realidade que a gente vive, ou não poder criticar não poder criticar essa realidade, então quem pode? Tipo, uma pessoa pode elogiar um torturador, pode defender a tortura, mas eu não posso criticar a realidade ou essa pessoa ou esse ato, né? As pessoas não podemos criticar a realidade da que fazemos parte. E então, essa é uma pergunta retórica, né? Obviamente, a pessoa pode e deve criticar, e nós, artistas, somos pessoas também. Então, fazemos do nosso jeito essa crítica, esse posicionamento, se a gente quiser, né? Claro que também é livre, assim, nem todo artista talvez tenha que se posicionar, criticar, talvez. Mas, assim, tipo, por que não? Essa foi a primeira pergunta que me veio à cabeça quando você, Tassiana, falou da crítica dessa pessoa. Tipo, por que não? Por que a gente não deveria, não poderia? Para mim, realmente não faz sentido nenhum. É engraçado que um pensamento desse vem de uma pessoa que tem uma ligação muito forte com as minorias e a periferia. Então, eu acho que entra já no conceito de, inconscientemente, ele está sendo preconceituoso, né? Inconscientemente, eu não entendi até agora, assim, sabe? Eu não vejo nenhum movimento contrário, assim. A ditadura, ela foi toda combatida por artistas, né? O fascismo na Espanha foi combatido por artistas. Em Portugal, a mesma coisa. No Chile, aquele desastre de gente perseguida, morta, né? E eu acho que nesse tempo é uma omissão. Assim, se você não quer escrever sobre banalidade do mal, se você não quer ouvir o que o cara da periferia tem a dizer, o que o cara da polícia civil ou militar tem a dizer, porque quer mudar a sua história, a sua realidade, é um direito seu, né? Mas você cercear a produção ou tentar dizer que isso não é necessário, aí já é uma história um pouco complicada. Beca, querida, fala aí, Beca. Oi? Né? Fala um pouquinho, Beca. Assim, Beca é que faz a diagramação, a produção visual todinha do Banalidade. E aí, Beca, vamos separar o Banalidade. Vamos dizer que o Pedro Che não pode estar no Banalidade porque ele é policial. Olha só, não pode, né, Pedro? Que nada, velho. Chegue junto, Pedro, né? Modifica essa realidade tão babaca, né? Fala um pouquinho, Beca. Assim, em referente... Dá para me ouvir, gente? Dá, Flor, tá ótimo. Dá? Referente à crítica, né? O que seria da arte sem a realidade, da realidade sem a arte, no geral?
Acho que a Tassiana expôs muito bem no post do Mirada, né? Quem quiser. Acho que ficou como, tá? Ficou a rasura do corte ou ficou a Eu náusea? terminei respondendo, gente. Aí quando eu fico muito pé da vida, aí eu falo palavrão. Aí eu tento ser uma pessoa educada. Tenho um filho aqui em casa que fica, maninha, pelo amor de Deus, né? Mas aí eu fiz uma postagem hoje em que terminei soltando a resposta para não só para essa pessoa, mas para todas as pessoas que têm na linha um ativismo, eu chamo ativismo de boutique, que é aquele ativismo que é muito conivente, mas que não se aprofunda nas relações humanas, sabe? Que não escuta o outro, que não está pronto para se modificar também, né? A gente tem que também estar ciente. Eu não posso falar por uma negra, gente. Eu não posso falar. Posso falar até um pouquinho pelo indígena, porque eu me descobri indígena, né? Mas nem tanto, porque eu ainda estou me reconhecendo nesse percurso, né? Mas assim, a gente tem que aprender a ouvir. Como é que eu vou ensinar sobre políticas públicas para um cara da PM? Eu tenho que ouvir o Pedro, né? Como é que eu quero mudar alguma coisa nesse país se eu não escuto alguém que faz parte de uma instituição que precisa de mudança, né? Então, assim, eu sou muito pé da vida, assim, eu sou totalmente contra ao ativismo que não é verdadeiro, né? Que é o ativismo de conivência, assim, estou aqui, eu sou contra isso, mas quando a gente vai ver a história, é muito raso, né? É por isso que eu botei a rasura do corte, né? Você é contra o corte, mas você não vai lá para tratar a ferida, não. Você deixa lá o corte sangrando, 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 diz, olha, eu sou contra isso. Mas ali você ajudar para tapar aquela ferida, ou pelo menos minimizar aquela dor, aí já é outra história, né? Aí isso, assim, eu levantei essa questão e eu queria ouvir vocês, gente, porque eu falo demais. Tassiana, eu não sou artista, mas eu queria meter meu meio dele porque tem uma questão que me incomoda nessa fala do colega. Falo, pode falar. E aí eu vou trazer não meu viés policial, mas sim formado em história. Não foi algo parecido que foi advogado, né, pelo governo nazista, no sentido quando ele pedia arte pela arte, livre de compromissos e relações políticas, que a arte como lírica, simplesmente, né, não reflexiva, porque isso aí encaixa muito bem com, por exemplo, o que a Dona Hockenheim fala, né, que ele vê a arte de 3 formas, né, popular, massa e elite, né? Uhum. E aí você tem, se a gente for deixar como está, na verdade o status quo político vai governar, inclusive, o que vai ser a arte em virtude do que ele vai dizer que é a estética ideal, a métrica, as finalidades e etc. O colega aí, na verdade, eu não conheço, mas eu vejo que ele, se não está mal intencionado, ele está beirando a má intencionalidade. Me lembra muito do que Bolsonaro fala, por exemplo, de uma arte da família, uma arte dos valores. A arte não tem que ter espectro. Ela pode ter uma arte da família, dos valores, seja lá quais forem que ele está advogando. E o que são valores, né? Exato. Que seja da forma que ele entende. Nós podemos até dizer que a arte gospel, de certa forma, está nesse caminho. Mas tem que ter arte subversiva, tem que ter arte descompromissada, tem que ter arte que, enfim, simplesmente é técnica e não tem viés político, mas tem que ter arte de todas as formas e com toda a liberdade. Eu vejo isso aí uma forma de tolher a discussão para que se continue com o status quo e que a arte não consiga executar uma das suas funções, que é justamente a de criticar e desvelar o sistema. Porque até esse desnudar, ele só vem a partir justamente da crítica e não do elogio. É uma relação de poder, Pedro? Porque eu sempre que eu vejo uma atitude dessa, eu acho que é uma relação de poder. Quando você determina o que o outro deve ou não deve fazer em relação ao fazer artístico ou qualquer outra coisa, é uma relação de poder. Eu, por exemplo, eu estou pé da vida. Essa semana eu vi que o governo de São Paulo ele silenciou as atividades das redes sociais da Biblioteca Maria Andrade. Você está sabendo disso, Everton? Está sabendo disso? Infelizmente, né? Eu estou. Eles fizeram isso. E aí você vê também a questão da Cinemateca. A Cinemateca ela está fechada. O governo só não tira ela de São Paulo porque tem uma série de questões jurídicas. Mas ele fechou. Né?
Ou seja, quando você determina, por exemplo, a Ancine, ela quer escolher quem é que deve ser indicado para a indicação do Oscar, né? Quando, na verdade, isso é feito por uma comissão, né? Independente, que o governo não pode meter a mão. Então, assim, a gente chega num momento em que a gente não se dá conta que a gente está, às vezes, se tornando igual a quem a gente combate. Quando a gente chega e diz uma barbaridade dessa, né? Porque eu não acredito, sinceramente, que a pessoa tenha tido noção do que disse. Eu não acredito, né? E aí, assim, a banalidade do mal, na minha cabeça, é uma coisa que naturalizou-se entre todos nós, assim, sabe? Assim, eu não estou falando da gente, obviamente, mas de uma forma em que, às vezes, pessoas que são de periferia e que são extremamente vitimizadas, né? Sofrem todos os percursos, né? E não se dão conta que também estão fazendo a mesma coisa que a direita faz com eles, com o próprio vizinho, com o próprio amigo, enfim. Isso é o que me deixa meio possessa. Né? Meio não, extremamente possessa. Meus 2 ascendentes em Leão, eles começam a se bater, né? E aí, assim,